Shabbat Shalom a todos. Shabbat Sábado Shalom. de paz a todos que aqui estão e que estão nos acompanhando. É um motivo de alegria estar aqui nesse dia para poder falar da grandeza do Eterno, para falar da Torá, falar da nova aliança que através de Jesus veio para assim resgatar os que estavam perdidos. E o objetivo desse culto, desse ensinamento é trazer as pessoas não a nova religião, mas para que as pessoas venham retornar à igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a qual se desviou há mais de 2000 anos atrás. Então o intuito desse ensinamento de trazer a Torá nas praças de Itabuna é para que as pessoas venham se reconectar às doutrinas que os apóstolos viveram. Doutrina essa que há 2000 anos a igreja está afastada. Um ensinamento que o próprio Jesus, conhecido como Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, na época dele se estudava a Torá, que é os 5 livros de Moisés, os profetas e os escritos. Então o intuito dessa é anunciar às pessoas não a nova religião, porque as pessoas estão cheias de religião. As pessoas elas têm que se reconectar à verdadeira doutrina a que os apóstolos viveram. Então, e trazer às praças a mensagem de salvação, a mensagem de libertação, a mensagem a qual muitos não frequentam mais o sistema religioso porque estão decepcionados com o sistema religioso. Por vários acontecimentos. E o meu intuito é somente exaltar a palavra do Eterno. O meu intuito é somente exaltar o bendito seja Ele através de Jesus. É apresentar a vocês a verdadeira reconexão com o Criador, sem o sistema religioso, né? Porque as religiões, elas são inimigo da fé. As religiões, elas afastam as pessoas do Criador. Então esse aqui é o primeiro dia de vários dias que acontecerão nas praças de Itabuna, retornando às suas raízes, as pessoas retornando ao verdadeiro Deus, a qual as igrejas apresentam um Deus diferente do que está escrito. E é trazer essa voz que foi ocultada às pessoas que estão desconectadas de Deus por causa do sistema religioso. Muitas pessoas se decepcionaram pelos líderes, pelas igrejas e acabaram abandonando a Deus. E Deus não tem nada a ver com isso. Por isso que a fé de cada um não deve estar sustentada em sistema religioso. Pessoas que tiveram relacionamento com Deus e através do momento que se decepcionaram com o sistema, abandonaram o seu Criador, abandonaram o seu Deus. Então essa mensagem é trazendo reconexão vocês ao Deus de Israel, ao Deus Criador dos céus e da terra e da fonte das águas, ao Deus que estabeleceu regras para aqueles que dele crê. Regras essas que o sistema tem se desvinculado, tem se afastado com doutrinas de homens.
doutrinas que desconectam as pessoas do Criador. Então o objetivo dessa mensagem, nas praças de Itabuna, é que as pessoas façam techuvá, retornem para o seu Deus, não retornar para as suas religiões, mas as pessoas terem um verdadeiro relacionamento com Deus. Deus, Ele quer ter um relacionamento com o ser humano. Ele não é um Deus distante. As religiões têm afastado as pessoas do Criador com doutrinas de homens, com doutrinas mentirosas. Mas o intuito é reconectar vocês ao Deus Todo-Poderoso e trazendo para as praças de Itabuna a Torá, trazendo para as praças de Itabuna o que os apóstolos viveram no primeiro século, que era o estudo da Torá, o estudo dos profetas. São 54 parachotes, porções semanais que se estudavam no primeiro século. São as festas bíblicas que é de Adonai, que se praticavam na igreja do primeiro século. É o sábado que se guardava no primeiro século, que as igrejas se vincularam. É as festas bíblicas que Adonai instituiu para o seu povo. Ao qual, aos crentes que entravam a fé, eles guardavam na igreja primitiva. E ao longo de 2000 anos, elas se desvincularam, elas se afastaram dos princípios estabelecidos pelo Eterno. E essa paraxá, que se estudava nos tempos de Machia, de Jesus, e uma dessas paraxá, ele abriu o livro do profeta Isaías, depois de ter estudado a paraxá, a Torá. Ele leu o livro do profeta Isaías, a qual ele diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele, a qual ungiu para pregoar as boas novas, para dar libertação aos que estão presos, a trazer liberdade. Então não é trazer uma nova doutrina, uma nova religião, que as pessoas estão cheias disso. As pessoas estão enfadadas disso. Nunca se aconteceu em toda a história as pessoas se afastando das congregações por causa dos maus exemplos dos líderes religiosos, dos maus exemplos dos membros. E eu trago essa mensagem para vocês se reconectarem ao Deus Todo-Poderoso, a vocês não terem um intermediário a não ser Yeshua, que é Jesus. Então aqui, a paraxá de Emor é a paraxá que o Eterno falou com Moisés: fale aos sacerdotes que andem em santidade, que andem em obediência, porque vocês levam o meu nome em vocês. Os líderes, eles levam o nome de Adonai. E muitos líderes não têm dado exemplo. Disse o Eterno a Moisés: fala aos sacerdotes, filho de Arão, e diz-lhe: assim dirá os sacerdotes, quando morto entre seu povo não se fará impuro, salvo por sua mulher, que é próxima a ele, por sua mãe, por seu pai, por seus filhos, por sua filha e por seus filhos, e por seu irmão, e por sua irmã virgem, próxima a ele, que não esteve com homem, porque ela será impuro. Porque ela se fará impuro. Não se fará impuro o marido, sacerdote entre o povo, por causa de uma esposa que se fez profana. Não farão calva pelos mortos em sua cabeça, nem as suas barbas rasparão com navalha, e em sua carne não farão incisões. Santo será para o seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, pois a oferta queimada do Eterno e o pão de seu Deus eles o oferecem,
que serão santidade. Então aqui tinha um parâmetro de obediência, um parâmetro para os sacerdotes que levavam o nome de Adonai. Então, todos aqueles que falam de Adonai, eles têm que viver conforme eles pregam, conforme o que está escrito, conforme o que está escrito na Torá, nos profetas e na aliança renovada que é o Novo Testamento. Não precisa inventar. Então hoje nós vemos que muitos líderes têm se secularizando com o mundo. E eles levam o nome do Eterno. Por isso que traz escândalo às pessoas que se afastam do sistema. Assim como nos dias dos sacerdotes, também em nossos dias hoje. Se você profere a palavra de Deus, você tem que buscar viver em santidade. Porque isso exige-se Adonai. Sede santo, porque eu sou santo. Isso não está falando só para líderes religiosos, está falando para todos. Certo que há 3 níveis de santidade. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais se exige de você. A santidade que é exigida do sacerdote é diferente da congregação, do povo daquela época. Porque o sacerdote era representante do Eterno na terra. Ele que recebia do povo o cordeiro para fazer o sacrifício. E aquele cordeiro que era apresentado era exigido por Adonai, sem defeito, sem mancha. Símbolo de Jesus que viria, Yeshua Hamashia, que homem sem pecado, sem defeito, a qual ia ser imolado para salvar a humanidade, para resgatar a humanidade dos seus pecados, para libertar a humanidade daquilo que ela não tem força de ser libertada. Nenhum ser humano consegue se libertar por si próprio dos seus pecados, das suas impurezas, das suas falas má. Então Adonai enviou seu filho, Yeshua Hamashia, Jesus o Messias, para reconciliá-lo, para trazer o ser humano novamente a intimidade que ele tinha no Éden, a intimidade do ser humano conversar com o seu Deus. E esse é o objetivo da mensagem. É fazer com que vocês retornem o relacionamento com Deus ao jardim do Éden como era. E passeava a palavra pelo jardim do Éden e conversava com Adão e Eva. Um relacionamento de Deus com o seu povo. É isso que Deus quer hoje. Não quer que você se relacione, que você coloque o seu pastor, a sua congregação acima das escrituras sagradas. Claro que você tem que ter hierarquia, obediência a quem está na frente, mas não colocar homens à frente da palavra de Deus como soberana, não colocar narrativas acima da palavra de Deus. E a partir do momento que o homem se tornou religioso, ele perdeu a conexão com o seu Criador. Ele perdeu o relacionamento saudável que ele tem com o seu Criador. Nós somos a igreja através de Yeshua Hamashia, Jesus o Messias. E ele é o nosso pastor. Ele é o nosso marido. Em quais dos relacionamentos saudáveis o marido se deita com a mulher, um deita em um canto, um deita em uma cama e outro deita na sala. O relacionamento saudável, os dois deitam na mesma cama juntos. Isso é um relacionamento saudável. Isso é um relacionamento que
Deus quer ter com a igreja, de falar no ouvido, de trazer as mensagens de refrigério quando você passar por tribulações. Então aqui tinha parâmetros de ser obedecido, que muitas das vezes é ocultado, principalmente nesses últimos dias. O sacerdote, ele não poderia ficar impuro por nada que não fosse com a sua família de primeiro grau, os que viessem a morrer. E se ele viesse a estar assim, impuro, ele ficaria 7 dias sem ir ao templo e tinha que fazer ali o banho da mikvê para entrar no Santo dos Santos, para se relacionar com o seu Deus, para ter intimidade com o seu Deus. E hoje é diferente, as pessoas andam de qualquer maneira, fazem de qualquer maneira. E entra, que sobe ao altar, que profanam ao altar. Mas dias virão em que esses que não diferenciam o santo do profano, eles serão punidos por Adonai. Porque Adonai, ele fala que ele é Deus que não muda. Nós que mudamos as nossas formas de agir para com o nosso Deus, nós que nos mostramos estranhos para com o nosso Deus. Mas o nosso Deus, ele está com seus ouvidos atentos e é o seu olhar atento àqueles que clamam. Façam prova do Eterno. Busca o Eterno de todo o coração e vocês verão a glória do Eterno em sua vida. Está lá em Jeremias: coloque-se ao caminho e olhe e pergunte pelos caminhos antigos. E eu direi vocês que vocês serão libertos. Então Adonai, ele quer voltar a ter um relacionamento com o seu povo. Aqui em Jeremias capítulo 2, capítulo 6, 16. Eis que Adonai diz: parem nas encruzilhadas ou na esquina e observe e pergunte acerca dos caminhos antigos. Qual é o bom caminho? Sigam-no e vocês acharão descanso para a alma. Mas eles dizem: nós não iremos por ele. Então Deus, ele quer que você se coloque no caminho e pergunte pelos caminhos antigos. Os caminhos que as pessoas ouviam a voz de Deus. O caminho que as pessoas contemplavam milagres em sua vida. Deus, ele não é diferente, ele continua sendo o mesmo. Então aqui os sacerdotes, eles tinham regras a cumprir para que permanecesse a ter acesso ao templo, ao tabernáculo. Ele não poderia se relacionar com qualquer mulher. Ele só poderia se casar com uma mulher virgem ou uma viúva que era de um sacerdote. Mas hoje o que nós vemos é diferente. Pastores, líderes que se divorciam, casam com qualquer uma, sem amparos nas escrituras. Falar de cura, falar de profecias, falar de prosperidade é a coisa mais fácil do mundo. É a pregação mais fácil do mundo, é falar de prosperidade, é falar do que os nossos ouvidos querem ouvir. Yeshua, Jesus, ele fala lá naquele dia que nós não devemos estar encantados com os milagres. Nós não
devemos ficar encantados com os prodígios, mas nós devemos ficar encantados com aqueles que pregam a mensagem como ela é. Porque a mensagem como ela é ela que liberta. A palavra de Deus, ela restaura a alma. Ela restaura o cidadão. É a única palavra que restaura o ser humano, que restitui à sociedade o leproso. É a palavra de Deus que restitui à sociedade o leproso, aqueles que é rejeitado pela sociedade. Só a única que tem o poder de transformar é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a única que pode libertar o ser humano dos seus pecados, dos seus vícios. É a única que pode dar vida quando o médico fala assim: você está com os dias contados. Esse é o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que as denominações têm ocultado. E é esse Deus que eu estou pregando nas praças, que hoje é o primeiro dia de vários. Esse Deus que as pessoas têm saudade. Esse Deus que a alma geme. Não pense quando vocês falam só, é algo normal. É a alma gemendo. Quando vocês falam só, é a alma de vocês gemendo, com sede do seu Criador, com sede do seu Deus. A alma que se relacionava com o homem, está com sede, está com fome, não sede de água, mas sede da palavra de Deus. Que só Ele pode preencher esse vazio do ser humano. A riqueza não pode preencher o vazio do ser humano. A prostituição não pode. Nada pode preencher o vazio a não ser o Espírito de Deus. Então, quando você fala só entre você só, não é nada por acaso. É porque sua alma está sedenta. Sua alma está com vontade de voltar para o seu Deus. E algo acontece que você não dá ouvido à sua alma. Você se coloca na frente da sua alma e o seu Deus. Deus fala com você em sonho, mas você não se coloca à frente. Deus fala através de um que lhe dá um panfleto. Deus fala com uma criança, com você, mas muitas das vezes nós estamos que nem um leproso, insensível à voz de Deus, insensível à voz do seu Criador. Quando a pessoa era cometida por lepra naquela época, que era uma doença direcionada do próprio Deus pelaquela pessoa, um juízo de Deus, os membros da pessoa ficavam insensíveis, as pessoas pegavam e não sentiam, e as pessoas têm se tornado leprosas. Deus fala e muitas das vezes no coração e as pessoas rejeitam a voz de Deus, porque elas têm se tornado leprosas espiritualmente. Elas têm sido insensíveis. Mas Deus quer restaurar a aliança com você. Deus quer reconectar você com o mundo. O desconectou. Deus quer voltar a se manifestar a você como se manifestava antes. Naquele dia, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, ele falará para uma classe,
a classe dos religiosos. Mas, Senhor, nós curamos em Teu nome. Nós profetizamos em Teu nome. Nós falamos em língua em Teu nome. Essa pessoa tinha um dom. O dom é dado independente se você é servo ou não de Deus. Agora a unção é dada àqueles que obedecem os seus mandamentos, que obedecem ao que o Eterno determinou. A unção é diferente de dom. Dom qualquer um tem. Dom de visão, dom de profetizar, dom de curar. Mas a unção é para poucos. Unção é para quem tem intimidade com Deus. Unção é para quem se submete à lei de Deus. Unção é para quem tem renúncia em sua vida. Unção é para aqueles que se colocam como sacrifício vivo diante de Adonai. Unção é para esses. Unção não é para aqueles que se vestem bem, não. Unção não é para aquele que fala bem, não. Unção não é para aqueles que ficam na frente, não. Unção é para quem tem relacionamento com o seu Deus. Unção é para quem entende quem é e quem somos nós. Quem somos nós? Nós não somos obra do acaso. Nós somos a manifestação de Deus na terra para glorificar o nome dele. E a partir do momento que você sabe quem você é, nada lhe detém. Porque a fagulha do bendito seja ele, o sagrado bendito seja ele, Adonai, está sobre você. Por isso que pode vir lutas, pode vir ondas, pode vir chuva. Mas você sabe que vai passar a tempestade, você sabe que vai passar a noite. Porque a sua alma, que é de verdadeiro um servo, sabe em quem crê. Por isso que você não se desespera quando está passando por dificuldade. Porque você sabe que a fagulha do bendito seja ele está em você. Então naquele dia, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, ele falará: não vos conheço. Mas como isso? Se eu profetizava, se eu curava, se eu expulsava demônio, e o próprio Jesus falará: não vos conheço. Por que isso? Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, vós que está distante da Torá, distante do que eu falei. Pelo fato, meus irmãos, meus amigos, vocês todos que estão me ouvindo, pelo fato de você ter um dom, não significa que você vai ser salvo. O que significa que você vai ser salvo é quando você se submete à vontade de Deus, à vontade do Criador. Muitos perderão a salvação naquele dia, por não se apresentar como sacrifício vivo perante Deus. Assim como Paulo falou: apresentei-vos o seu corpo como sacrifício vivo diante de Deus, como sacrifício vivo diante de Adonai. O que é o sacrifício vivo? É você renunciar à sua vontade, é você renunciar ao seu eu, é você sair da frente para que Deus venha falar com você. É você sair da frente para que Deus venha habitar em você. Porque o objetivo era Deus habitar no ser humano, dentro dele. O objetivo de Deus falar com Moisés para fazer um tabernáculo era para que Deus viesse a estar no meio do povo. Não é um Deus distante.
É um Deus que quer estar perto de vocês. Mas vocês têm que dar lugar a Ele. Vocês têm que sair da frente. Para que vocês comecem a desfrutar do fruto do Espírito Santo. Para que vocês possam desfrutar da alegria de Deus. Muitas das vezes você está sem dinheiro. Você está passando por problemas que ninguém sabe. Mas o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus está em você. Você passa pelo problema alegre. Você não passa o seu problema para o outro. Você não desconta o seu problema no outro. Porque você sabe que o problema é para lhe refinar. É para lhe aprimorar. Que faz parte do processo. Aleluia. Faz parte do processo. Então, quando nós saímos da frente, Deus, Ele mora em nossos corações. A vontade de Jesus, Ele fala, aquele que ouve as minhas palavras e obedece, eu e o Pai viremos para Ele e faremos nele morada. Os mandamentos não vai estar mais nas pedras, não vai estar mais no caderno, na Bíblia. Os mandamentos vai estar dentro de você, porque os mandamentos é Jesus. Aquele que está em Jesus é uma nova criatura. Aquele que está em Jesus, quando ofendia, hoje não ofende mais. Aquele que está em Jesus, quando tratava sua esposa mal, hoje não trata mais, porque tem Jesus dentro do seu coração. Se você falava as palavras tortas, se você xingava, se essa Torá que é personificada, que é Jesus, está dentro de você, você não vai falar palavrão mais. Você não vai amaldiçoar mais os seus filhos. Porque está dentro de você muito mais além do que religiosidade. Está dentro de você a palavra de Adonai. E a palavra de Adonai, ela não é morta. A palavra de Adonai, quando entra dentro do ser humano, ela traz vida. Ela traz cura. Quantos testemunhos as pessoas dão, e quando começaram a clamar a Deus, a suplicar, começaram a ter cura dentro delas. E os médicos desenganaram, e as pessoas começaram a buscar Deus de todo o coração, e Deus deu a cura, deu o refrigério, deu a paz no coração, que o mundo não pode dar. A Shalom contém-se 7 bênçãos. Significa plenitude. É muito mais além do que paz. Paz é muito limitado. Shalom é plenitude. É 7 bênçãos. É prosperidade, saúde, alegria. Então por isso que ninguém pode dar Shalom a ninguém, a não ser a pessoa de Jesus. Só Ele pode dar alegria ao ser humano. Só Ele pode dar a paz que muitas pessoas procuram em muitos lugares. As pessoas procuram a cura, a solução do seu problema em muitos lugares, mas não procura no Criador. As pessoas devem se submeter novamente ao seu Deus, para que venha gozar de paz, de refrigério. Então aqui, os sacerdotes, eles eram exigidos santidade deles, a qual
O sumo sacerdote de nossas vidas é Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Yeshua HaMashiach é o nome original de Jesus no hebraico. E ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que está intercedendo por nossas vidas hoje, no templo sagrado, não feito por mão humana. Ele está intercedendo por você lá. Ele é o mediador entre você e Deus. Quando você faz um ato de justiça, quando você faz um ato de caridade, é porque Ele está lá, mostrando o seu sangue vertente, a qual está vivo até hoje. Quando você faz um ato de bondade, Deus Ele aceita, porque o bendito, o Mashiach, está lá, fazendo a função dele de sumo sacerdote, perfeito, o único que cumpriu toda a palavra de Deus por excelência, e que hoje está fazendo a sua função de sumo sacerdote, de interceder por nossas vidas, de interceder pelos nossos filhos, de interceder pela sociedade. É o único que pode curar as pessoas. Mas Ele só vai curar as pessoas se as pessoas assim permitirem que Ele venha curar, que Ele venha transformar. E aqui, o nosso rei, então, o Eterno fala: todo homem da semente de Arão, sacerdote, que tiver qualquer defeito, não se chegará a oferecer os sacrifícios queimados ao Eterno. Defeito há neles. As pessoas querem louvar a Deus na frente, querem pregar de Deus em suas congregações, mas com defeito. Muitas das vezes tratam a esposa mal e vice-versa. Muitas das vezes fala mal do seu semelhante. Muitas das vezes mata o seu semelhante com palavras. A palavra é a única ferramenta, a única arma que mata a distância. Ela mata aquele que fala, aquele que ouve e aquele que é agredido pela palavra. Então, quando você profere palavras contra o seu semelhante, você está falando contra Deus. Porque o seu semelhante é a imagem e semelhança de Deus. Então, as pessoas naquela época eram acometidas de lepra, como conhecido como Yetzirah, Tissará. Então, Deus ele exige de nós santidade. Ele fala em Mateus 5:48, sede santo, porque eu sou santo. O que é santidade? É se afastar de todo mundo e se isolar? Não! Santidade é você dizer não para o pecado. Santidade é você falar não para o seu eu. Santidade não é você se isolar do mundo. Isso é conceito errôneo. Porque santidade é aquilo que você é colocado na posição de errar ou não, e você preferir obedecer a Deus do que errar. E o parâmetro de nós nos qualificar não é ninguém. O parâmetro de nós nos qualificar é a palavra de Deus. A palavra que é viva e eficaz. A palavra que está oculta entre quatro paredes. E que hoje veio às praças, a qual muitos já têm pregado por aí. Porque é nas praças que muitos se obteram de estar em sistema. É nas praças que muitos estão afastados e desconectados de Deus, e Deus quer reconectá-lo novamente. Reconectá-lo através
não de homem, mas através de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Então é nessa palavra, meus irmãos, que fala a Parashá, que há um parâmetro de obediência. Há um parâmetro que Deus ele exige das pessoas para servi-lo. Em tudo na terra há lei. Tudo há um protocolo de ser seguido. Porque para com Deus é de qualquer maneira, é de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira, é de qualquer jeito. É a palavra de Deus nos qualifica para nos apresentarmos a Deus, não nos salva. Quem nos salva é Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. É Ele que nos salva. Mas a palavra de Deus, ela é que nos qualifica. É a palavra de Deus que mostra para nós o defeito. A palavra de Deus é o espelho. Quando você vai sair de casa, todo mundo se olha no espelho, não se olha? Todo mundo se olha no espelho para pentear o cabelo, para colocar uma base e ajustar aquilo que não está em harmonia. Mesma coisa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o espelho de nossas vidas. Quando você vai para a palavra de Deus ela lhe mostra naquilo que você tem que ajeitar, naquilo que você tem que consertar, naquilo que você tem que aprimorar para ouvir a voz do seu Criador. A palavra de Deus é que lhe aproxima de Deus. É como as placas de trânsito. Você está viajando daqui para o Rio de Janeiro, as placas de trânsito ela vai lhe orientar a chegar em segurança ao destino final. Mesma coisa é a palavra de Deus. Ela vai lhe orientar a você chegar no mundo vindouro. O mundo vindouro que o inimigo de nossas almas não quer que nós cheguemos lá. Por isso que muitas das vezes ele quer nos distrair para que nós não venhamos a desfrutar do mundo vindouro. E esse dia de sábado, de Shabat, é um pedacinho do mundo vindouro. Quando você entende esse dia, quando você guarda esse dia, além do dia, você desfruta da sua alegria. Hoje é o dia que nós desfrutamos um pouquinho da vida eterna. Esse dia é um dia que o Eterno estabeleceu lá no princípio, lá em Gênesis, aonde não havia nações. Ele estabeleceu para a toda a humanidade universalmente. Não existia judeu, não existia grego, não existia samaritano, não existia egípcio, não existia ninguém. Todos falavam uma só língua. E o Eterno estabeleceu o Shabat, sábado de descanso. E uma vez que nós paramos nesse dia, nós exaltamos a Ele. O Shabat não pertence à denominação. O sábado pertence a Adonai. Assim como as festas bíblicas pertencem a Adonai, não pertence a ninguém. E por isso que uma vez que nós nos submetemos à voz de Adonai através das Escrituras, as nossas orações serão ouvidas. Ou seja, melhor, serão atendidas. Porque ouvidas têm sido. A oração de todo mundo tem sido ouvida, mas atendida de poucos. Porque de poucos têm submetido a sua vida à vontade de Deus. À vontade daquele que criou os céus e a terra e a fonte das águas. E uma vez que nós
celebramos esse dia de Shabat, de sábado, nós estamos dizendo para a humanidade, nós estamos dizendo para a sociedade que nós servimos aquele que tudo criou, até aquele que tudo que mantém pela sua palavra. Você está dizendo às pessoas que você serve a um só Deus. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai errado. Ouve, Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. E o seu mediador é Jesus. E todas as vezes que nós celebramos esse dia, as pessoas têm tornado esse dia um fardo. As pessoas têm tornado esse dia uma água amarga. Mas Jesus veio para transformar esse dia doce. Doce como um favo de mel. As pessoas, através de sua narrativa, têm transformado a primeira aliança, que é os ensinamentos de Moisés e dos profetas, como amarga. Mas Jesus veio tornar doce a forma certa de praticar, não com narrativas humanas, mas da forma correta, da forma que não traz peso, que não traz cansaço, que não traz fadiga. Esse é o dia que você se alegra no seu Criador. Esse é o dia que você reúne com sua família. Olha tanta coisa boa que você pode ver nesse dia. Mas as pessoas, elas falam do sábado como um peso. O sábado não pode fazer isso. O sábado não pode fazer aquilo. O sábado não pode, não pode, não pode, não pode. Mas é diferente. Nós podemos fazer tudo no sábado, menos pecar contra o Eterno. Menos pecar contra o bendito seja Ele. E o sábado foi estabelecido para você se relacionar com Deus. Mas as pessoas podem falar, mas todo dia é sábado, todo dia é dia de se relacionar. Vamos ser honestos com nós mesmos. Qual o dia da semana que você para, como hoje, para conversar com seu Deus? Nos dias das semanas que é considerado como dias profanos, você não tem tempo de se relacionar com sua família, com seu filho, com sua esposa, com seu amigo, porque você está na correria para levar o pão para casa, você está na correria para ganhar o dinheiro para pagar as contas. Mas hoje o Shabat é o dia que você se relaciona com Ele, que vai além de religião. O sábado vai além de religião. Quando você entende, meus irmãos, o Shabat, o sábado, você desfruta de maravilhas dadas pelo seu Deus, dadas pelo Criador. Todo mundo compra presente de Criador de todas as coisas, daquele que dá ordem ao ser inanimado e o ser inanimado lhe obedece, aquele que dá ordem ao mar para não ultrapassar os seus limites e ele assim o obedece à sua voz. Só ultrapassa quando as pessoas estão em pecado, agora a própria terra vomita da face dela. Mas até os seres inanimados obedecem ao seu Deus, porque se submete à voz daquele que tudo criou. A lei para tudo. Na realidade, o que Moisés ensinou não foi lei, foi uma interpretação errônea. O que o Eterno deu para Moisés foi ensinamento, instrução, para que nós ponhamos dentro de nós. Vai além de palavras. Quando você coloca essa palavra dentro de você, através do Espírito, ela faz parte de sua natureza. Por isso que você não vai agredir mais ninguém.
Porque essa palavra, ela não está em pedra, ela está dentro de você, ela faz parte de sua natureza. Obrigado. Então ela faz parte de sua natureza, por isso que você vai saber os seus limites. Por isso que você vai respeitar a sociedade, por isso que você vai respeitar o seu irmão, por isso que você vai respeitar o seu funcionário, por isso que você vai respeitar a sua esposa, por isso que você vai respeitar a sua namorada. Mas quando você lê a palavra de Deus, é o único livro que não se deve ler. Por quê? Porque tem pessoas que já leram mais de 50 vezes e continua como está. Se pergunta um versículo da Bíblia, ela não sabe qual é. Mas quando você medita na palavra de Deus, você internaliza além das letras para dentro de você. E automaticamente você vai ser uma nova pessoa, porque a palavra é vida, a palavra é transformação. Mas quando você lê como se estivesse lendo qualquer livro de poesia, de romance, quando você lê a Bíblia como se fosse um gibi, você vai continuar sendo o que é. Mas se você buscar ler, você começar a meditar nela, você vai mudar, porque a palavra não vai ficar só nas escrituras, ela vai vir para dentro de você. E quando essa palavra está dentro de você, ela transforma caráter, ela transforma esposo. O que o mundo está precisando é de homens que ouçam a palavra de Deus e transformem o seu caráter. Porque o índice de feminicídio tem aumentado a cada dia. O que está mais precisando é as pessoas internalizar a palavra de Deus. Porque a partir do momento que nós internalizamos, nós vamos tratar aquilo que é a nossa carne melhor. A gente vamos tratar o nosso semelhante com respeito. Mas é necessário as pessoas não só ler a Bíblia, não só ler a Torá, as Escrituras, mas meditar nela, dormir com ela. Não é com mulher alheia, não. É dormir com a Bíblia, é dormir com a palavra de Deus no seu travesseiro e buscar internalizar. Porque sendo assim, meus irmãos, nada vai ser impossível para vocês. Porque a fé não é só simplesmente uma crença. A fé, ela é ação, emuná, é prática. As pessoas têm ouvido, eu tenho fé, mas durante o decorrer de sua vida, nas suas ações, não tem fé, são ateus, são incrédulos. Eu demonstro que tenho fé é quando eu obedeço a Bíblia, é quando eu obedeço a palavra de Deus. Aí eu estou dizendo para as pessoas que eu me submeto a Deus e que eu tenho fé. As pessoas podem falar, me mostre a sua fé. Você mostra através das ações suas. Como é que você vai mostrar que você ama a sua esposa? Como é que você vai mostrar que você ama o seu próximo? É você mostrando que é fiel à sua esposa, que você assim trata com honra e dignidade, não só a sua esposa, mas a todos. Então, eu agradeço a todos vocês, através de Yeshua HaMashiach, Jesus, que o Espírito de Deus venha trazer cura para vocês. Farei uma oração e assim foi permitido até esse momento estar com vocês. E o próximo sábado estarei aqui novamente para trazer essa palavra de vida a vocês. Todos os sábados de maio. Irei fazer uma oração a todos vocês. Bendito sejas tu, Eterno, Rei do Universo, Criador e mantenedor de todas as coisas, Todo-Poderoso, Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
essas palavras, meu Pai, que foram anunciadas hoje aqui, que venham entrar no coração das pessoas, que o Teu Espírito Santo venha fazer, meu Pai, nos corações das pessoas o que eu não posso fazer, que as pessoas venham ser esclarecidas, que as pessoas venham ser libertadas, venham ser impactadas pela Tua palavra, porque aqui o protagonista aqui não sou eu, o protagonista aqui é a Tua palavra. O protagonista aqui é Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Eterno Deus, que o Senhor abençoe a cada um de todos que ouviram essa mensagem, seja presente, seja via internet, online. Que o Eterno abençoe a sua casa, que o Eterno abençoe a sua família, que o Eterno abençoe o seu casamento, que o Eterno abençoe a sua vida conjugal, que o Eterno abençoe a sua vida financeira, que o Senhor traga cura para a sua alma, que o Senhor traga cura para os que estão leprosos espiritualmente, e que o Eterno abençoe em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que o Eterno abençoe a cada um através de Jesus. Amém. O Eterno abençoe.